O anticongelante é um líquido que impede o radiador dos carros de congelar ou superaquecer. Embora seja feito à base de água, o anticongelante também contém etileno, glicol e metanol. No vídeo de hoje, vamos conhecer a distorcida história de Stacey Castor, a viúva negra, cuja arma preferida era exatamente o anticongelante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Stacey Castor, também conhecida como a Viúva Negra. E pessoal, daqui a pouquinho, às 19 horas, eu estarei ao vivo naquele podcast que eu mencionei no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para quem quiser acompanhar. Conto com a presença de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Stacey Castor nasceu em 24 de julho de 1967, em Clay, Nova York. Pouco se sabe sobre sua infância, mas a mãe de Stacey disse que sua filha sempre sonhou em fazer coisas incríveis em sua vida. Ela era muito inteligente e queria se formar em direito. Mas, embora Stacey tenha sido uma aluna brilhante na escola, ela abandonou seus sonhos de entrar para a faculdade quando conheceu Michael Wallace, aos 17 anos. Segundo ela, foi amor à primeira vista e em 7 de abril de 1990 eles se casaram. Para os amigos do casal, eles eram felizes e tinham um casamento quase perfeito. Eles tiveram 2 filhas, Ashley e Bree, e Stacey abraçou com todas suas forças os deveres da maternidade. Mas isso era só o topo do iceberg. A parte oculta da família era muito mais obscura e profunda. Michael era alcoólatra e gastava tudo o que ganhava em jogos de azar. O casal trabalhava em empregos diferentes e em horários que praticamente os impediam de se encontrar. Os dois pareciam mais 2 amigos que sustentavam a casa do que um casal que se amava. Então, no inverno de 1999, as coisas começaram a piorar mais ainda. De repente, Michael adoeceu e começou a ter dificuldades para caminhar e falar. O homem passava mal durante horas, com vômitos e desmaios constantes, e ficava praticamente o dia todo dormindo. Ao procurar um hospital, Michael disse aos médicos que se sentia como se estivesse bêbado, mas ele não havia bebido nada há semanas. Todos os remédios e tratamento não adiantaram. Pelo contrário, o tratamento parecia agravar os sintomas. Até que em 11 de janeiro de 2000, Michael morreu aos 38 anos. A sua morte foi registrada como um ataque cardíaco fulminante, mas os pais do homem acreditavam que algo muito pior havia acontecido. Eles entraram em contato com Stacey para exumar o corpo e realizar uma necrópsia mais especializada com o médico da família, mas Stacey recusou. Rapidamente, a mulher sacou uma apólice de seguro de vida no valor de $55 mil e menos de um ano depois, ela conheceu um homem que seria o seu segundo marido, David Castor. Stacey e David namoraram por 2 anos e posteriormente se casaram no final do ano de 2003. Como no primeiro casamento, a vida do casal, para quem olhava de fora, parecia quase perfeita. David era um homem muito bondoso para todos que o rodeavam e extremamente trabalhador. Mas em 22 de agosto de 2005, Stacey novamente ligou para o 911 em pânico, dizendo à operadora que seu marido havia se trancado no quarto, não respondia e nem abria a porta. Quando a polícia chegou, eles encontraram David Castor completamente nu e morto sob a cama. Os investigadores notaram um líquido verde em um copo ao lado e uma garrafa de anticongelante no chão. A princípio, parecia que David havia ingerido o líquido na intenção de tirar a própria vida, ainda mais porque Stacey afirmou que seu marido ficou deprimido após a morte de seu pai. Mas após o início das investigações, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma semana antes de morrer, David passou todas suas economias para o nome de Stacey, algo em torno de $350 mil. Além disso, os detetives descobriram uma pista inquietante na casa.
Havia um copo de vidro que teria sido usado para beber suco de cranberry e, após exames, foram encontrados vestígios de anticongelantes. Os investigadores também encontraram as impressões digitais de Stacy nesse mesmo copo. Obviamente, os policiais sabiam que a presença de impressões digitais da mulher em sua própria casa era comum, mas também poderia sugerir algo mais sinistro. Suspeitando da história, os investigadores decidiram que seria melhor investigar a mulher e, como sabiam que ela já havia sido casada, decidiram procurar o seu ex-marido, Michael Wallace. E claro, eles descobriram que o homem também havia morrido em circunstâncias misteriosas. Em setembro de 2007, 7 anos após a morte de Michael e 2 anos após a morte de David, os investigadores decidiram exumar o corpo de Michael e, após análises, foi constatada a presença de anticongelante no corpo do homem. De repente, a doença misteriosa começou a fazer sentido para todos, principalmente porque Michael falava constantemente que se sentia meio bêbado, mesmo sem ingerir álcool, e esse é um dos sintomas mais comuns de envenenamento por anticongelante. Os investigadores então decidiram levar Stacy para a delegacia e interrogá-la. A mulher parecia muito nervosa durante a entrevista. Ela andava de um lado para o outro, roía as unhas e olhava para os policiais com um olhar de espanto. Os detetives fizeram várias perguntas à mulher. Então, um dos oficiais questionou que se David tinha bebido o suco de cranberry e depois o anticongelante, quem jogou o copo na lixeira do quarto, uma vez que a porta estava fechada. Stacy gaguejou para responder e interrompeu a entrevista, acusando os detetives de tentarem incriminá-la. Mas embora os investigadores pensassem que estavam perto de resolver o crime, Stacy tinha um truque escondido na manga. Poucos dias depois do interrogatório, os policiais convidaram Ashley Wallace, de 20 anos, filha de Stacy com Michael, para uma conversa e relataram que seu pai havia sido envenenado. Ashley ligou para a mãe da delegacia para avisá-la, pensando que ela ainda não sabia da informação. Ao telefone, Stacy convidou a filha para voltar para casa e disse que prepararia um drink para as duas, porque ela estava tendo um dia difícil. Mas depois que Ashley bebeu o drink que sua mãe havia preparado para ela, ela se sentiu muito cansada e foi dormir. No dia seguinte, Stacy convidou a filha para outro drink. Ashley disse que o gosto não era bom, então sua mãe lhe deu um canudo. Estranhamente, Stacy disse para sua filha colocar o canudo fundo na garganta para poder beber. E como na noite anterior, o drink deixou Ashley muito cansada e ela novamente foi para o seu quarto se deitar. Mas desta vez, Ashley não se levantou. Quando sua irmã Bree tentou acordá-la na manhã seguinte, Ashley não respondeu. Quando Ashley acordou, ela estava no hospital com um detetive sentado ao seu lado. Ele disse que os paramédicos a encontraram com um bilhete de despedida datilografado, onde a jovem confessava os assassinatos de seu pai Michael Wallace e de seu padrasto David Castor. Totalmente confusa, Ashley disse que jamais faria uma coisa dessas. No fim desse mesmo bilhete, dizia: "Ninguém nunca deveria saber, mas agora eles sabem e pensam que você fez, mãe, mas não fez. Fui eu." O detetive disse para ela se acalmar, pois sabia que ela era inocente e que a mãe da jovem tramou tudo. Nesse mesmo dia, a polícia prendeu Stacy. Em fevereiro de 2009, um júri a condenou por assassinato em segundo grau de Michael Wallace e David Castor, tentativa de assassinato de sua filha e falsificação do testamento de David Castor. Os promotores tinham muitas evidências contra ela. Eles tinham as impressões digitais da mulher no vidro de anticongelante do quarto de David Castor e no copo de suco com vestígios de anticongelante no lixo, e a prova de que ela havia escrito o bilhete de despedida de Ashley em seu computador. Sem contar o óbvio, seus 2 maridos morreram de envenenamento por anticongelante, o mesmo anticongelante que foi dado à sua filha. Ela não tinha para onde fugir. A mídia passou a chamá-la de viúva negra. Inacreditavelmente, a mãe de Stacy procurou os repórteres para defender a filha, dizendo que realmente acreditava que sua neta Ashley havia cometido os crimes. No tribunal, Stacy defendeu a sua inocência, dizendo: "Eu não matei Michael Wallace, não matei David Castor e não tentei matar minha filha. Ponto final." Os investigadores também tinham indícios de que Stacy teria assassinado seu próprio pai,
Jerry Daniels, em fevereiro de 2002, quando ela foi visitá-lo no hospital e levou um copo de suco para ele, mas isso não foi comprovado. De toda forma, em 5 de março de 2009, ela foi condenada a 51 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Na manhã de 11 de junho de 2016, Stacey Castor foi encontrada morta em sua cela. Segundo suas colegas de prisão, ela passou mal após tomar um suco na noite anterior, mas apesar da estranheza da morte, não foram encontrados indícios de que a mulher tivesse tirado a própria vida, e constataram que a causa da morte foi um ataque cardíaco. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final e daqui a pouquinho eu vou estar lá no podcast ao vivo. Eu espero vocês lá. Um grande abraço e até a próxima!